Tem uma pergunta boa aqui do Gilles Araújo. Felipe, você acha que a mídia pode influenciar ou alterar o curso da nossa história? Como você avalia a mídia mundial e brasileira, que tem geralmente um viés majoritariamente progressista contra valores cristãos, né? Eu acho que é uma pergunta muito boa, né? Quanto do trabalho de vocês como mídia, como jornalistas, podem nos influenciar a nossa história, tanto para um lado, né, quanto para o outro, né? Como é que você avalia o cenário atual em que mídias que não são majoritariamente progressistas geralmente são grupos que são jogados de lado, digamos assim, né? São tratados pelos outros jornalistas como se fosse, não é, uma mídia ruim, do mal, né? Uma mídia conservadora, como é que eu digo? Conservadora, nazista, fascista, e mesmo que seja contra o presidente, o que é que seja, mas só por não ser uma mídia progressista já está fora do círculo e das panelinhas normais. Olha, tem muitas funções, né, que o jornalista, o jornalismo, a imprensa, elas podem exercer, né? A gente estava falando da função de vigilância em termos das pessoas que têm poder no país. É sempre bom lembrar que o presidente da República, ele não é o patrão do povo, ele é um empregado do povo. E, Sim. como empregado, ele tem que ser cobrado para fazer as coisas certas e criticado quando faz as coisas erradas, porque as suas decisões têm uma influência na sociedade. Então, quando o jornalismo expõe uma sujeira ou mostra a consequência de um absurdo que uma autoridade está falando e tal, muitas vezes se faz um trabalho preventivo, né, causando uma comoção que faz a autoridade recuar e não gerando aquela consequência negativa que a decisão ou a atitude poderiam causar. Então, assim, boa parte do trabalho é impedir o caos, né? Eu citei, inclusive, na minha última coluna na Cruzoé, uma frase do Edmund Burke, falando justamente que o trabalho dos sábios, né, não vou me lembrar agora a formulação exata, é evitar que o pior aconteça, né? Então, o trabalho do jornalista também é, em boa parte, evitar que o pior aconteça. Então, tem isso. Tem a questão de você informar, de você ser didático, de você acabar educando de certa forma. É claro que a educação mais vem da família, vem dos pais, etc. Eu estou plenamente de acordo com isso, mas tem a questão em relação aos temas sensíveis, em relação ao funcionamento das instituições e as consequências de certas decisões políticas e de autoridades para a vida pessoal de cada cidadão, tudo isso também o jornalismo faz diariamente, bem ou mal, né? Aí deve depender do jornalismo, do veículo, etc. Então, tudo isso tem uma consequência muito grande no rumo dos acontecimentos, né? E os jornalistas, eles exercem essa influência sobre o rumo dos acontecimentos. Não quer dizer que os acontecimentos sejam causados, né, pelo jornalismo, sempre. Muitas vezes não é, muitas vezes você tem gente achando que tem mais influência do que tem no rumo dos acontecimentos, tanto no jornalismo quanto na própria política, mas existe isso. Agora, ter veículo com um viés mais à esquerda, um viés mais à direita, isso se resolve quando as pessoas começam a exercer a preocupação imediata, que é educar-se, que é um dever individual, a pessoa se educar para ser capaz de distinguir quem está falando da realidade e quem está falando de um universo paralelo que só vive nesse mundo de palavras e abstrações usadas para causar um sentimento nas pessoas. Então é preciso saber filtrar, saber o que é uma coluna de um colunista, às vezes ruim, às vezes histérico, paranoico, e o que é uma reportagem que traz informações verdadeiras que podem ser verificadas pela realidade e cujos desdobramentos apenas a confirmam, né? Eu, por exemplo, fiz a reportagem sobre a militância virtual bolsonarista de gabinete, que não era só isso a reportagem, porque tive acesso a conversas de pessoas ali que tinham certo poder, inclusive, e eles me atacaram, me atacam até hoje. Tem horror eu ter feito isso. É a mesma coisa que eu fiz durante o governo do PT em relação a expor militantes que estavam recebendo dinheiro público para militar na internet, os blogs sujos petistas. Então, os jornalistas tiveram acesso à tabela dos valores, uma coisa que não existe hoje, essa tabela. Você pergunta, o Fábio Faria, ministro da Comunicação, por que não publica aí no Twitter? Está todo mundo lá tweetando, por que não publica uma tabela? Emissora de TV tal, recebeu no governo Bolsonaro tantos reais durante tantos meses, esse mês recebeu isso, isso, isso. Emissora de rádio tal, né? Muita gente sabe qual, recebeu durante tantos meses, isso, isso, isso.
você tem, às vezes, confissão de empresário. O dono já admitiu em público, muita gente não vê a reportagem, se procurar a verba de publicidade, o governo investe em publicidade, nome de empresários e tal, vai achar na internet. Mas muita gente acaba não acessando esse tipo de notícia. Então, precisa haver transparência, claro. Mas onde é que eu estava? É preciso que a pessoa se eduque para saber lidar com esse volume de informações vindo de fontes variadas. Não há colunistas mais à esquerda em veículos que trazem notícias relevantes. Há colunistas mais à esquerda em veículos que, às vezes, não trazem notícias. Há ativistas bolsonaristas e tal em veículo que está aí recebendo verbo e que só faz alimentar essa mentalidade binária, né? Se você não está com Bolsonaro, você é de esquerda e inimigo. Né? Se você é de direita e conservador. Que coisa mais imbecil que isso? Isso é uma imbecilidade completa. Né? Onde é que fica aí toda a tradição do pensamento conservador? E o que de conservadorismo o governo Bolsonaro está fazendo? A gente não consegue nem explicar, porque não tem. Ele está lá fazendo exatamente o populismo bolsopetista, distribuindo Bolsa Família, auxílio emergencial, toma lá da cá com o Centrão, amizade com o ministro do Supremo, né, aí tentando blindar a família de investigação e tal. Então, qual é a atitude concreta? Se você cria um inimigo externo e tal, aquele país é uma ditadura, tal, vamos ficar falando mal dele na rede social. Vai derrubar a ditadura? Falando mal na rede social? Ou vai ter um esforço diplomático internacional diante de preocupações legítimas, uma discussão parlamentar diante da relação do país com o Brasil, etc., ou vai ficar fazendo acusação leviana, como se fosse um ativista bocó e causando crises à toa. Agora, é isso, tem muita gente investindo na mente binária, né? Olha, quem fala alguma coisa contra a esquerda é super legal. E tal. Uma boçalidade isso. Então, é preciso que as pessoas saibam se orientar educando-se. E, para se educar, Iago, aí a gente chega numa esfera mais intelectual e literária, vale a pena ler literatura, né? Para começar. Eu só fui começar a estudar política e depois ainda, né, comentar política, muito depois de ter uma imaginação, e uma imaginação moral, que é um outro conceito que ainda iria uma outra lá, muito desenvolvida pelas artes, e um domínio da linguagem muito desenvolvido pela literatura. Hoje o sujeito com 16 anos está aí na rede social, opinando sobre absolutamente tudo, de que não entende, às vezes está com um microfone, numa emissora financiada sem transparência pelo governo, dando cursinho em rede social, né? Você cativa um nicho bolsonarista, por exemplo, e aí você forma um mercado consumidor fixo, você não faz nada que desagrade esse nicho de fanáticos, e aí você faz um cursinho e lucra em cima desse nicho, está cheio de gente aí fazendo isso, não tem problema fazer curso, o problema é a pessoa não falar nada que desagrade aquele público específico para ganhar dinheiro em cima deles. É uma questão moral, né? Não é crime nenhum, mas as pessoas precisam ficar atentas a esse tipo de homens e mulheres picaretas. Então, isso existe. É preciso saber se orientar nesse país que tem tantas vozes aí, nesse momento do mundo que a tecnologia está avançada, gerando todo esse ruído nos debates virtuais.